fazer a decomposição em frações parciais. Não tem escapatória. Então, decompor em frações parciais. Decompor uma soma de frações. Para isso, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou investigar as raízes. Tem raízes do denominador? Sim, o denominador tem raízes. Então, vamos investigar essas raízes. Então, aqui. 2 e 3. Tá. Dessa maneira, eu posso decompor o meu denominador. Tá? E aqui vamos dar uma ajeitada, que eu esqueci que lá em cima é 2S. Aqui é 2S. Aqui é 2S. Então, eu posso decompor meu denominador dessa maneira. Portanto, eu vou ficar com 2S, S menos 2, S menos 3. Lembra daquela história que a gente estava conversando anteriormente, né? Final trocado. Então, eu vou ter uma fração onde eu vou ter A sobre S menos 2 mais B sobre S menos 3. Então, nosso problema é esse. O que nós fazemos? Nós vamos somar as frações do meu lado direito. Somando as frações do meu lado direito, né, vou ficar com A vezes S menos 3 mais B vezes S menos 2. Nos interessa apenas o numerador. Né? Só o numerador que interessa. Então, nós vamos atribuir valores para S, de maneira que os valores de S sejam favoráveis para nós. Então, o primeiro valor para S que eu vou supor vai ser S igual a 2, porque quando eu fizer S igual a 2, eu vou conseguir descobrir o valor de A. Né? E aí eu vou descobrir que o A é menos 1/4. Tá. Qual outro valor que eu vou atribuir para S? Vou atribuir S igual a 3. Por quê? Porque assim eu vou conseguir descobrir só o valor de B. E aí eu vou descobrir que o valor de B vale 6. Né? Então, o B vale 6. Descoberto quanto vale o A, quanto vale o B, eu sei, então, que a minha fração é menos 1/4 sobre S menos 2, mais 6 sobre S menos 3. E, de novo, eu volto a repetir, tanto faz se você chegasse. Né? Volto a repetir, né? Se tanto faz, se você chegasse, tivesse feito aqui A sobre S menos 3 mais B sobre S menos 2, você vai concluir que o A vale 6 e o B vale menos 1/4. Tá? Então, tranquilo. Pois bem, então, de novo, né? Eu sei que eu tenho a transformada daquela fração, aquela fração pode ser escrita como uma soma de frações. Se ela é uma soma, eu posso escrever isso como uma soma de transformadas. Então, as constantes elas podem sair para fora da transformada. Aí, então, eu vou aplicar a A4. Na A4, então, é aquela história, né? Eu tenho menos 2 aqui, vai ficar E na 2T. Eu tenho E na 3 aqui, vai ficar E na ST, né? Então, ficou menos 1/4 na 2T, mais 6 na 3T. Semana passada, a gente ainda falou desse tipo de problema aqui, né? Onde eu quero a transformada inversa de uma fração como essa. Tá. O que nós temos que fazer aqui? Temos que recordar aquela técnica que a gente usava lá no cálculo 2, que era de decomposição em frações parciais. Bom, lá na decomposição em frações parciais, nós tínhamos que pegar a nossa fração, escrever ela como uma soma de frações para integrar. Aqui é a mesma coisa. Eu vou ter que escrever essa fração aqui, a fração 1 sobre S mais 1 sobre S mais 5, eu vou ter que escrever essa fração como uma soma de frações. Bom, quais são os denominadores? Um denominador é o S mais 1 e o outro denominador é o S mais 5.
Tá. Agora, quem são os numeradores? Não sei. Então, um numerador eu vou chamar de A e o outro numerador eu vou chamar de B. Não sei quem são. Quem são A e B? Não sei quem é A, não sei quem é B. Então, vamos descobrir quem é o A e quem é o B. Tá. Desta maneira, para nós descobrirmos isso, nós vamos ter que somar o lado direito. Então, se eu venho aqui e somo o lado direito, como é que eu somo uma fração? Como é que eu somo 5 nonos mais 3 sétimos? Como é que eu somo essa fração? Faço 9 vezes 7, 63. 9 vezes 3. Então, 9 vezes 7, agora 9 vezes 3, 27. Mais 5 vezes 7, 35. Assim que eu somo fração. Então, S mais 1 vezes S mais 5. Vezes S mais 5. A vezes S mais 5. Mais B vezes S mais 1. Ok. O que nós estamos vendo aqui? Que os numeradores, os denominadores são iguais. E nos interessa apenas os numeradores. Então, os denominadores são iguais e nos interessa apenas os numeradores. Então, eu tenho que 1 é igual a S mais 5 mais B, S mais 1. Então, a questão é, quem é o A, quem é o B? Bom, para isso eu vou chutar valores para S. Então, eu vou fazer chutes para S. Que valores eu vou chutar? Bom, eu vou chutar valores que são interessantes. Por exemplo, 10.728. Por que eu vou chutar esse número? Porque me deu vontade. Ah, professor, por que você não chuta um número bem mais simples, que não faça a gente passar tanto trabalho e dor, como, por exemplo, menos 1? Ah, porque daí fica muito fácil, né? Porque se eu botar menos 1 aqui, o que vai acontecer? Vai ficar 1 igual a menos 1 mais 5 mais B menos 1 menos 1. Menos 1 mais 1. Então, vai ficar 1 igual a menos 4 vezes A. Menos 4 vezes A, não, professor, é 4 vezes A, né? Mais B vezes 0. Ora, B vezes 0, B explode, né? Porque daí B vezes 0 vai dar 0. Então, sobrou aqui 1 igual a 4A. Então, o A é igual a 1 quarto. Então, a gente pode chutar qualquer número, desde que seja um número que facilite nossa vida, né? Tá. Então, descobrimos que o A vale 1 quarto. Então, vamos chutar um outro número que seja interessante. Que outro número pode ser interessante? Pode ser o menos 5, né? Se eu chutar menos 5, então vamos botar aqui. Tenho 1 igual a S mais 5 mais B, S mais 1. Se eu chutar S igual a menos 5, eu vou ficar com 1 igual a menos 5 mais 5 mais B menos 5 mais 1. Ou seja, 1 igual a B vezes menos 4. Ou seja, B igual a menos 4. Então, o que nós temos? Que S mais 5 vezes S mais 1 é igual a S mais 5, S mais 1. Tá. Quem tem o denominador S mais 5 é o B. Opa. Esse aqui é o B. E esse aqui é o A. Então, eu tenho 1 sobre S mais 5. Isso aqui vai ficar menos 4, S mais 5. Mais o A. Bom, o A era 1 quarto. Só que nós temos que ver um negócio, né, professor? Como é que o B vai dar 4, né? Menos 4. Ora,
Se o meu B vai, se o menos 4 passa dividindo, né? Ó, isso aqui é uma corda rapaz, né? Ó, o B tá multiplicando, então ele passa dividindo. Menos 1/4, né? Então aqui não é menos 4 não, né, professor? Aqui é menos 1/4. Olha lá. Vou precisar de espaço. Nosso objetivo era a transformada de 1 sobre S mais 5, S mais 1. Então, agora, nós vamos ter a transformada inversa de quem? Menos 1/4, S mais 5, mais 1/4 de S mais 1. Então, isso aqui ficou transformada. Vamos botar esse menos 1/4. Esse menos 1/4 ele sai para fora. Então, esse menos 1/4 saiu para fora. Menos 1/4 sobrou quem? 1 sobre S mais 5. Mais 1/4 da transformada de 1 sobre S mais 1. Então, vai ficar menos 1/4. Então, a gente vai olhar para cá, né? Qual a propriedade a gente vai usar? Bom, a gente vai usar essa aqui, né? Então, se eu tenho S mais 5, isso aqui é a mesma coisa que S menos menos 5. Então, o meu A é menos 5. Então, vai ficar E na menos 5T. Mais 1/4 de E. Se é S mais 1, né? Então, se é S mais 1, então tenho S menos menos 1. Então, o meu A é menos T. Né? Se você quiser, pode colocar 1/4 E na menos T, menos E na menos 5T. E fim. Tá? Então, aqui nós, retomando o que nós vimos semana passada, né, da decomposição em frações parciais, e nós vamos ampliar isso hoje, né? Nós começamos a decompor, né? Nós decompomos em fatores de primeiro grau e determinamos quem são os numeradores, tá? O A e o B, como nós fazíamos lá em cálculo 2, né? Tá, professor, mas aqui agora, diferente do exercício anterior, eu já tinha o S mais 1 e o S mais 5. Né? Agora, eu não tenho esse S mais 1 e S mais 5. Eu tenho um S ao quadrado. O que a gente faz? Como é que eu faço agora? Bom, a gente tem que decompor o denominador. Bom, então como é que eu vou fazer essa decomposição? Primeiramente, eu vou verificar se eu consigo decompor em fatores de primeiro grau. Para isso, eu tenho que investigar as raízes do denominador. Então, como é que eu vou investigar as raízes de um polinômio de segundo grau? Sim, pela nossa famigerada fórmula de Bhaskara. Sim, tem Bhaskara. Então, vai ficar menos 2, mais ou menos quem? 4. Menos 4 vezes 1 vezes menos 3, mais 12. Isso dividido por 2. Então, isso aqui vai ficar 2 mais ou menos raiz de 16 sobre 2. Então, vai ficar 6 sobre 2, 3, menos 2 sobre 2, menos 1. Então, ele tem raízes. Então, eu posso dizer que S ao quadrado menos 2S menos 3 pode ser decomposto em S mais 3, ou melhor, S menos 3, troca o sinal, né? S mais 1. Se você fizer o caminho de volta, vai ter que chegar aqui, né? Ou seja, S vezes S, S ao quadrado. S vezes 1, S. S menos 3 vezes S, menos 3S. S menos 3, S menos 2S. Menos 3 vezes 1, menos 3. Olha só que bonito. Tá. Então, conseguimos decompor o denominador. Então, eu posso dizer que 3
S mais 7 sobre S ao quadrado menos 2S menos 3 é a mesma coisa que 3S mais 7 sobre S menos 3 vezes S mais 1. Então, eu posso decompor essa fração em uma soma de duas frações, sendo que uma fração tem denominador S menos 3 e a outra fração S mais 1. O que nos falta agora? Bom, saber quem é o A e quem é o B. Então, a grande pergunta é: quem é o A e quem é o B? Então, então temos que somar. Mesma coisa que a gente fazia lá no cálculo 2. Né? A gente revisou isso algumas vezes no início do semestre também, né? Então, S menos 3, S mais 1. A vezes S mais 1, mais B vezes S menos 3. E aí caímos naquela situação. Os denominadores são iguais e os numeradores não. Então, temos que trabalhar os denominadores, os numeradores. 3S mais 7, A, S mais 1, mais B, S menos 3. Então, vamos para o chute. Que valor eu vou atribuir para o S? Por exemplo, se eu atribuir menos 1, o que será que vai acontecer? Vai ficar menos 3, que vai ficar 3 vezes menos 1, mais 7, igual. Menos 1 mais 1, 0. Então, some a parcela do A. Mais B vezes menos 1 menos 3, menos 4. Menos 3 mais 7 dá mais 4, igual a menos 4B. Portanto, o B é menos 1. Tá. Agora, vamos pegar um S igual a 3. Se o S for igual a 3, vai ficar 3 vezes 3, 9. 9 mais 7, igual a A vezes 3 mais 1, 4. 3 menos 3, 0. Então, sobre a parcela do B. Né? Então, 9 mais 7 dá 16. 4A. Portanto, quanto é que vale o A? O A vale 4. Então, descobrimos quanto vale o A e vale o B, né? Então, o que eu posso dizer? Que, né, se eu pegar essa igualdade aqui, né? 3S, então, 3S mais 7 sobre S mais 1, S menos 3, pode ser decomposta, né, em A sobre S menos 3, B, S mais 1. Né? Então, quem é o A? O A é 4. O A é 4 positivo. Quem é o B? Quem é o B? O B é menos 1. Então, eu posso pegar essa fração e decompor dessa maneira. Então, desta forma, se eu estou trabalhando com... Se eu quero essa transformada de Laplace, isso aqui é a mesma coisa que a transformada de Laplace de 4 menos 3 S mais 1. Então, que é a mesma coisa que eu escrever 4 transformada de menos 1 S menos 3 menos transformada. E aí, nós vamos ter que ir na tabela de transformadas de Laplace. Tá.
Então, como nós vamos pegar a tabela transformada? Então, eu tenho, de novo, essa mesma situação aqui, né? Vou estar com a linha 4 da tabela A. Então, linha 4 da tabela A. Então, na linha 4, então, vou chamar de A4. Linha 4 da tabela A, onde eu tenho que a transformada de E na T é 1 sobre S menos A. Então, fazendo a leitura ao contrário, fazendo a leitura nesse sentido aqui, eu tenho 4, e eu tenho menos A. Então, aqui é A positivo, então é menos 3, 3T. Menos mais 1. Né? Então, se é mais 1, é menos menos 1. Então, aqui é menos T. E na menos T. Aqui, né? Ou, finalmente. Né? Então, no finalmente, então aí nós temos que recorrer à tabela. Né? Então, essa passagem aqui, ela é feita pela tabela.